Om Agnanam Tirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Mandukya Upanishad. O indivíduo e o absoluto. O primeiro mantra da Upanishad Mandukya descreve a natureza de Omkara e a sua conotação em relação a todo o universo. Agora também denota algum objeto, como foi apontado anteriormente. É um nome universal que se refere a uma forma universal de tal maneira que o nome e a forma se fundem para constituir um ser único. Como o nome é universal e a forma também é universal, elas naturalmente fundem-se em uma única existência, porque não podemos ter dois universais separados um do outro. Portanto, há um nome universal fundindo-se com a forma universal, Nama e Rupa. Tornam-se um nessa totalidade de experiência. Essa experiência não é nem Nama, nem Rupa por si só. É ambos e ainda assim nenhum dos dois. Deus não é meramente uma forma denotada por um nome, nem é ele um objeto que pode ser descrito por qualquer pessoa. Como todas as pessoas estão incluídas no corpo de Deus, não há como nomear Deus por qualquer outra entidade fora dele. Portanto, em certo sentido, podemos dizer que Deus é sem nome. Quem pode chamá-lo por um nome? Onde está a pessoa que pode chamá-lo por um nome? Como não há, essencialmente, nenhum nome, no sentido comum do termo que possa designar Deus, ele também não pode ser considerado como um rupa ou forma que corresponde a um nama ou nome, algo indescritível que é designado em última instância por Omkara ou Pranava. E sendo indescritível, é visualizado por um nome que transmite o melhor dos significados possíveis. Embora possa não ter um nome em si, e também não pode ser dito que tenha uma forma particular, nós, como jivas, indivíduos aqui na Terra, não podemos concebê-lo nessa natureza transcendental. Temos que concebê-lo em nossas mentes antes de podermos contemplá-lo ou meditar sobre ele para a realização. Essa designação significativa e sugestiva daquele algo indescritível e transcendente é Brahma, o Absoluto. Sarvam Yathat Brahma. Tudo isso é verdadeiramente Brahma. Assim começa o segundo mantra. Toda essa criação é apenas o Absoluto sozinho. É o significado real desta afirmação. Tudo o que pode ser considerado como o que tu chamas de este universo é esse Brahma, é Tat Vai Tat. Este verdadeiramente é isso. Isso e este são dois termos que demonstram duas entidades, objetos ou coisas separadas. Isso referindo-se a um objeto distante e este a um objeto que está próximo. Agora, este não pode ser isso. E ainda assim, a Upanishad proclama que este verdadeiramente é isso. Se este é isso, se uma coisa pode ser
outra coisa, então não há duas coisas. De onde vem a necessidade desses dois pronomes demonstrativos, este e isso? Através de um processo de definição chamado Bhaga Tyaga Lakshana, caracterização por divisão e eliminação de certas propriedades. Ocorre uma reconciliação desses dois termos sugestivos, etat e tat. Este e isso, etat e tat. O exemplo famoso geralmente citado é o de uma pessoa que tu podes ter visto em um lugar distante uma vez e que agora tu podes ver perto de ti em outro lugar. Soyam deva datta. Este é aquele. Devadatta. Aquela pessoa chamada Devadatta, que eu vi em um lugar distante, agora eu o vejo aqui, perto de mim, em outro lugar completamente diferente. Os lugares são diferentes. Ele pode até ter envelhecido, ele pode estar a falar uma língua diferente agora. Ele pode nem mesmo reconhecer-me devido à passagem do tempo. Há distância de espaço e diferença de tempo. No entanto, eu reconheço aquela pessoa agora. Isso verdadeiramente é aquela pessoa. Etat vai tat. A reconciliação de este e aquele não é feita por uma unidade dos dois significados dos pronomes este e aquele, mas sim por uma unidade do único objeto que esses dois pronomes designam. Este e aquele não representam nenhum objeto. Eles apenas indicam um objeto. São pronomes indicativos que apontam para um objeto e a unidade do objeto é estabelecida, descartando a conotação de aquele, assim como de este. Não importa se aquela pessoa estava em outro lugar em determinado momento e agora está em outro lugar em outro momento. Essas distinções não fazem diferença para nós ao reconhecer a pessoa. As diferenças espaciais e temporais são abandonadas em prol do reconhecimento da unidade da pessoa, que é sempre a mesma. Então, assim como agora, lá assim como aqui. Este mesmo método é empregado na compreensão de declarações upanishádicas como Sarvam Yatad Brahma, tudo isso é Brahma, e Ayam Atma Brahma, este Atma também é Brahma. Aqui tu tens, por assim dizer, a quintessência de todo o ensinamento upanishádico, a última palavra do Vedanta, como tu podes chamar o ponto culminante da sabedoria dos sábios. Este universo que parece estar próximo aos nossos sentidos é aquele Brahma que parece estar distante ou longe de nós, e esta personalidade nossa que parece ser tão próxima também é conciliável com esse absoluto que parece estar fora do alcance. E, finalmente, considerando o facto de que cada indivíduo pode fazer referência a si mesmo como este e a Brahman como aquele, e na medida em que este é verdadeiramente aquele, todo este também é aquele. Esta personalidade, esta individualidade, este Jivatva é finalmente unificável com aquele absoluto que é supremo, mas parece estar distante. Se cada indivíduo fizer uma afirmação dessa natureza, o total do eu torna-se conciliável com isso. Este é aquele.
tudo se torna aquilo. Sarvam Yatad Brahma. Como muitas coisas podem ser uma coisa só, é outra questão. Sarvam Brahma, tudo é Brahma. Uma variedade multitudinária para ser unificada com uma única entidade. Isso é intrigante, porque nunca vimos muitas coisas sendo equiparadas a uma coisa. Muitas coisas são muitas coisas, e uma coisa é uma coisa. A variedade multifacetada do universo é percebida por nós por causa dos caráteres diferenciadores dos objetos. E quanto a essa diferenciação, então? O que acontece com a diferenciação quando tentamos identificar todas as coisas com uma única realidade? Aqui, mais uma vez, que aplicar o mesmo método de Bhagatyaga de desprezar algo e tomar algo mais no ato de compreensão. Assim como tu reconheces uma pessoa que estava lá e que agora está aqui por um método de sublimação de características, todo esse universo multifacetado é reconhecido como um único ser pelo método de eliminação de características redundantes que não são essenciais para a estrutura da variedade, que não podem ser chamadas de essência da variedade e que são apenas acidentais aos particulares. O que é acidental deve ser abandonado e o que é essencial deve ser tomado. Brahma é essência e, portanto, só pode ser equiparado com essência. O Brahma essencial não pode ser identificado com os atributos acidentais dos objetos do mundo. O nome e a forma, as distinções estruturais que observamos nas coisas do mundo são acidentais no sentido de que persistem apenas enquanto houver espaço e tempo, como foi apontado no próprio primeiro mantra. Yakyanyat Trikalatidam Tadapyam Karaiba. Brahma transcende os 3 períodos de tempo e, portanto, todo o espaço. Por essa razão, não pode ser dito que tem os caráteres de espaço e tempo. Quais são os caráteres essenciais de espaço e tempo? Eles são distinção, informação, diferenciação de uma coisa da outra por atributo, definição, etc. Devido à percepção de caráteres específicos chamados visheshas, começamos a distinguir um conjunto de visheshas de outro, chamando cada centro ou conjunto como um indivíduo ou entidade. Conhecemos a água como gotas. Uma gota é diferente da outra. Quando todas as gotas são uma só e não há característica diferenciadora entre uma gota e outra, chamamos de oceano. Então, nomeamos isso por um epíteto completamente diferente. Há uma fusão de propriedades devido à superação da diferença de espaço e da barreira do tempo, de alguma forma, e nessa fusão de caráteres não há percepção de variedade. Diz-se que existem 5 caráteres em toda a existência: Nama, Arupa, Asti, Bhati e Priya. Nama e Rupa são nome e forma. Asti, Bhati e Priya significam existência, iluminação e o caráter de agradabilidade. Existência, iluminação e satisfação parecem impregnar Nama e Rupa, seja qual for o lugar ou o tempo do Nama e da Rupa. Todos nós somos constituídos de Nama e Rupa.
nome e forma. Cada um de nós tem um nome e uma forma. Todo mundo tem um nome e uma forma. Há um complexo de nome e forma e, portanto, o mundo é chamado de Namarupaprapanga, a rede de nomes e formas. Mas apesar do fato de estarmos em uma posição de perceber apenas nomes e formas e nada além disso, somos impelidos pela urgência de algo além de nome e forma, o que se destaca nas nossas atividades frenéticas do dia a dia, onde expressamos um desejo não apenas por nome e forma, mas por algo mais do que nome e forma. Porque é que tu ages, porque é que tu pensas, porque é que tu te envolves em qualquer tipo de trabalho. Parece haver um propósito por detrás de todos esses esforços, e o propósito não é apenas um contato com um nome ou forma, mas uma utilização do nome e forma para um objetivo completamente diferente. Todas as nossas atividades dependem de um único objetivo, ou seja, relacionamento com externos, contacto com objetos, mas para um propósito mais elevado do que os próprios objetos, o uso ou o aproveitamento do objeto, incluindo pessoas, para trazer um efeito que consideramos benéfico para nós mesmos. Este efeito é o objetivo final e não nama e rupa. Tu buscas neste mundo não algumas pessoas e coisas, mas certos efeitos, consequências que desejas que ocorram pelo teu contacto com pessoas e coisas. Se essas consequências não ocorrerem, tu rejeitas as pessoas e coisas. Não é que tu queiras pessoas ou coisas. Tu queres que certas consequências ocorram pelo contacto com pessoas e coisas. Se elas não ocorrerem, tu não as queres. Os teus amigos tornam-se inimigos, ou pelo menos coisas de indiferença, quando as consequências desejadas não ocorrem. E os teus desejos tornam-se aversões, quando as consequências necessárias não se materializam. Portanto, não é o nome e a forma ou os objetos em si que desejamos, mas uma consequência desejada. Qual é essa consequência? O anseio final de todos os centros aspirantes é promover um alívio de alguma tensão. O alívio da tensão de qualquer tipo é igual a prazer. Tu estás infeliz quando estás num estado de tensão e estás feliz quando as tensões são aliviadas. Existem vários tipos de tensões na vida e cada tensão é um centro de sofrimento. Há tensão familiar, tensão comunitária, tensão nacional ou internacional, geralmente a chamada de Guerra Fria, todas as quais nos colocam em um estado de ansiedade e agonia. O alívio da tensão traz satisfação e trabalhamos por essa satisfação. Tu queres que a tensão seja liberada, mas todas essas são tensões externas ou internas. Essas tensões internas que têm consequências maiores do que as externas, as tensões psicológicas causadas por uma variedade de circunstâncias. Essas circunstâncias, na estrutura psíquica da nossa personalidade, formam uma rede chamada Hridaya Granthi, nas palavras dos Upanishads. Os Shastras Tantra e os Shastras de Hatha Yoga chamam este Granthi por um nome triplo como Brahma Granthi, Vishnu Granthi e Rudra Granthi, os quais tu deves atravessar pelo lançamento da Kundalini Shakti. Tudo isso tu podes ter ouvido e aprendido anteriormente. Este é o Granthi de Avidya, Kama e Karma, ignorância, desejo e ação. Esta é a tensão dos Vasanas ou Samskaras. Esta é a tensão da mente, subconsciente ou inconsciente. Esta é a tensão de desejos não realizados e sentimentos frustrados. Esta
é a personalidade na sua natureza essencial. Somos uma rede dessas tensões. Isso é Jivatva. Do que é feito Jiva? É feito de um grupo de tensões. É por isso que nenhum Jiva pode ser feliz. Estamos sempre num estado de ansiedade e desejo de encontrar a primeira oportunidade para liberar as tensões. O Jiva tenta desenvolver um método de liberação das tensões pelo que é chamado de realização de desejos, porque, em última análise, essas tensões podem ser reduzidas a desejos não realizados. Parece superficialmente que, ao satisfazer os desejos, as tensões podem ser liberadas e podemos entrar em Astibhati Priya, entrando em contacto com Nama e Rupa. Mas o método que adotamos é errôneo. É verdade que os desejos devem ser realizados e, sem que sejam realizados, não pode haver liberação da tensão. Mas como devemos realizar os desejos? Adotamos um método muito errado, portanto, nunca realizamos os nossos desejos completamente, em qualquer momento, em todas as vidas que levamos. Os desejos não podem ser realizados pelo contacto com objetos, porque um contacto desperta um desejo adicional por uma repetição do contacto, que por sua vez desperta um desejo adicional e esse ciclo continua infinitamente. Desejo por coisas e coisas despertando desejos. Desejo por coisas e coisas despertando desejos. Esse ciclo é a roda do samsara. Novamente, pelo contacto com as coisas, os desejos não são realizados. Por outro lado, os desejos são incendiados, por assim dizer, em um estado de conflagração por tal contacto. Os desejos surgem por conta de uma ignorância da estrutura das coisas. A menos que essa ignorância seja removida, a tensão não será liberada. E qual é essa ignorância? A ignorância na forma da noção de que a multiplicidade é uma realidade e que, por um agregado de todas as coisas finitas que constituem a multiplicidade, podemos ter a satisfação infinita que desejamos. Um total dos finitos não é infinito e, portanto, o contacto com coisas finitas não pode trazer satisfação infinita. Namaropa Prampanka. Portanto, não é o caminho para a realização de Astibhati Priya, que é o que nos chama todos os dias nas nossas atividades. Queremos existência perpétua, não queremos morrer. Este é o sentido de Astitva, ser em nós. Queremos ser chamados de inteligentes, pelo menos. Não queremos ser considerados estúpidos. Este é o desejo de Bhatitva, ou Chit, consciência em nós. E queremos felicidade e não dor. Este é o desejo de Priya, felicidade em nós. O desejo por existência perpétua, se possível, existência imortal. É o desejo de Asti ou Sat, existência. O desejo por conhecimento, sabedoria, iluminação, compreensão, informação é o desejo de Bhati ou Chit, consciência. O desejo por deleite, satisfação, prazer é o desejo desse deleite infinito da existência, consciência, Priya ou Ananda, felicidade. É esta tríplice combinação de existência, consciência, felicidade que se revela mesmo através de Nama e Rupa. E não são o Nama e o Rupa, ou o nome e a forma, que realmente queremos na nossa vida. No nosso contacto com as coisas ou nomes e formas, buscamos Asti, Bhati e Priya. Buscamos Satchitananda através de Nama Rupa. Buscamos a realidade na aparência, buscamos o absoluto no relativo, buscamos Brahma em toda a criação, buscamos Ishvara no mundo. Isso é o que buscamos em todas as nossas atividades, seja indo para o escritório,
ou trabalhando na fábrica, seja qual for o trabalho que fazemos, o propósito por trás é a busca por uma libertação final de todas as tensões internas e a aquisição de uma satisfação ilimitada. Portanto, Nama Rupa Prapanka. Toda essa variedade, este universo é, em última análise, esse Brahma, Sarvam, Yetad Brahma. Essa unidade pode ser estabelecida pelo reconhecimento de Asti, Bhati Priya ou Satchitananda em Namarupa. Assim como encontramos ouro em ornamentos. A forma de um ornamento não é um obstáculo para a existência do ouro nele. Sejam quais forem as diferenças estruturais dos ornamentos, o ouro é comum a todos eles. Podemos dizer, todos esses ornamentos são ouro. Há alguma contradição na afirmação? Todos os ornamentos são ouro porque os ornamentos são feitos de ouro. Da mesma forma, tudo isso é Brahma. Sarvam Yatad Brahma. As formações estruturais não impedem o reconhecimento da única essência nelas. Todos os vasos de barro são feitos de argila. Podemos dizer, todos esses potes são argila. Todas as árvores são madeira. Todo o oceano é água. A diferença não é, nesses casos, um obstáculo para a existência da essência. A variedade não nega a essência. A variedade também é a essência. E no caso deste vasto universo de variedades, portanto, não precisamos de ficar intrigados sobre como isso pode ser unificado com aquilo, como o próximo pode ser o mesmo que o remoto. Há dois aspectos da questão que devemos considerar, ou seja, a substância do universo e as distâncias envolvidas no universo. As substâncias das coisas do mundo parecem ser variadas por causa das formas e não por causa da sua essência. Vê o caso de uma floresta. Uma árvore não é como outra árvore, até uma folha em uma árvore não é como outra folha na mesma árvore. Existem árvores altas, árvores baixas, grossas, finas, deste tipo e daquele tipo. Apesar de toda a diferença, todas as árvores são madeira. Seja qual for a diferença na fabricação de cadeiras e mesas, todas são feitas de madeira. Da mesma forma, é o caso com as coisas do mundo. Todas as coisas são substancialmente uma, embora estruturalmente diferentes. Agora, este é um aspecto da questão. Outro aspecto é porque é que elas parecem estruturalmente diferentes. Essa diferença estrutural é um efeito da interferência do espaço e do tempo na existência. Há o que é chamado de espaço e tempo, que é algo difícil de entender e que parece desempenhar um papel muito importante, se não o papel mais importante, na interpretação das coisas do mundo. Não apenas vemos coisas no espaço e no tempo. Este é um aspecto muito importante da psicologia perceptual. Sempre nos envolvemos com coisas, ignorando o facto do espaço e do tempo envolvidos nas coisas. Podemos estar sob a impressão de que espaço e tempo são algumas entidades não existentes, por assim dizer, que podem ser ignoradas. Estamos preocupados apenas com coisas ou objetos sólidos. Isso é um equívoco. Os cientistas modernos nos dirão como espaço e tempo são igualmente importantes, tão importantes quanto a substancialidade dos objetos, se não mais importantes do que a sua substancialidade. A substância e a estrutura de um objeto dependem de vários fatores associados ao espaço e ao tempo. A localização do objeto, o centro de observação do sujeito e o relacionamento do objeto com outros objetos. Todos esses determinam a natureza estrutural de qualquer objeto único dado. Aqui eu aconselharia-te, se desejares, a estudar algumas das descobertas feitas pela ciência moderna, especialmente a física. Os objetos estão
organicamente envolvidos em espaço e tempo. Eles não estão apenas encaixados no espaço e no tempo, externa ou mecanicamente. Não é que os objetos estejam pendurados no espaço, desconectados do espaço. Não, diz a física moderna. Espaço e tempo são considerados como um nos dias de hoje. Não é que o espaço seja um e o tempo seja outro. Eles são dois nomes para um contínuo, chamado contínuo espaço-tempo. E as coisas do mundo são apenas modelações do espaço-tempo. Coisas no espaço, como dizem, são certas diferenças estruturais no contínuo do espaço-tempo em si. No final, dizem-nos, há apenas espaço-tempo, nem mesmo objetos. E as chamadas pessoas e coisas com as quais estamos tão envolvidos são apenas espaço-tempo. Estamos abraçando objetos inconscientemente sem saber o que estamos a fazer. Portanto, até mesmo as diferenças estruturais são ilusórias, em última análise, e até mesmo a diferença espacial e temporal não é válida. Portanto, a substância é uma e as diferenças espaciais e temporais fundem-se nesta unidade por trás da variedade. Ekam sati prabhuda badanti. É a proclamação védica. A existência única é considerada como muitas pelos grandes sábios. Eles enxergam o um como muitos. Muitos nomes são dados ao um. Por causa dessa razão, devido ao facto de que os nomes e as formas que constituem o mundo são imediatamente resolvíveis na estrutura espaço-temporal e finalmente resolvíveis na própria consciência. Sarvam Yatat Brahma. Todo este universo Brahma é Deus a iluminar-se na sua variedade, na sua gloriosa forma múltipla. Bem, se tudo isto é Brahma, então este chamado eu nosso também é Brahma. Ayam Atma Brahma. Não precisamos mais uma vez explicar este assunto. Torna-se claro, porque este eu também está incluído no todo. Sarvam Yatat Brahma. Tudo é Brahma, portanto, Ayam Atma Brahma. Este Atma é Brahma. Qual eu? Esta é outra questão. O que é este eu? Geralmente consideramos o eu como constituindo uma consciência animadora dentro do nosso corpo. Falamos de eu mesmo, tu mesmo, ele mesmo, etc. Esses termos são usados por nós na linguagem comum. Agora, este eu é o falso eu, não o eu real, porque criamos uma variedade de eus ao dizer eu mesmo, tu mesmo, ele mesmo, ela mesmo, etc. Este é o Mithya Atma, ou Gauna Atma, o eu secundário, o eu não importante, não o eu real ou primário, ou o eu absoluto, Mukhya Atma. Se tudo é eu, porque Brahma é eu, é impossível considerar qualquer coisa como um objeto. Todos os objetos novamente se fundem no sujeito, porque Brahma é o sujeito, o vidente, o Drashta Purusha, o observador final, a consciência, que é ao mesmo tempo o vidente e o visto. Brahma nunca se torna um objeto, se não é um objeto. Isso também, todas as coisas são ele, Sarvam Yatat Brahma. Então, todas as coisas devem ser o eu. Há então nesta experiência um olhar universal, um ver cósmico, o que significa ver sem um objeto fora do vidente. Esta é uma forma incomum de percepção, porque aqui temos uma percepção sem um objeto percebido. Isso é o conhecimento, sem um conhecido. Tudo se torna conhecimento quando não há objeto fora do conhecimento. Gnanam, Gneyam, Gnanagamyam, diz Bhagavad Gita.
É conhecimento bem como conhecido, aquilo que é obtido pelo conhecimento. É o oceano do conhecimento, porque fora dele não há objeto. É por essa razão que o chamado de o eu ou o Atma, a natureza do Atma é conhecimento, não conhecido, idade, não objetividade. Este Atma universal é Brahma, não o Jivatma individual, mas o Paramatma universal é Brahma, é Tad Brahma. Este Brahma é o próprio eu que é universal. Para dar uma analogia comum do espaço omnipresente contido em um recipiente, o espaço é universal e pode parecer limitado por estar aparentemente contido dentro das paredes de um recipiente ou de um quarto. Tu podes dizer que o espaço é limitado porque estás dentro de um salão? Ele não é realmente limitado pela construção de paredes de tijolos. E quando um recipiente se move no espaço, não podemos dizer que o espaço também se move dentro dele. Da mesma forma, o Atma não se move quando tu te moves. Tu podes percorrer distâncias, mas o Atma não se move porque é universal. O universal não pode mover-se. Sarvam Yatat Brahma Ayam Atma Brahma. Este Brahma, que é o Atma universal, é alcançável por meio de um processo de experiência pessoal. Este processo de experiência pelo qual podemos alcançar o Atma, que é Brahma, designado por Om, com uma definição com a qual a Upanishad Mandukya começa, é um processo de análise e síntese, Anbaya Vyatireka, do eu, o sujeito, como foi apontado anteriormente. Não estamos preocupados com objetos aqui, mas com o sujeito, porque o sujeito é o meio de alcançar Brahma. Porquê? Porque Brahma é o supremo sujeito, não é um objeto. Não podemos alcançar Brahma através de objetos. Nós o alcançamos apenas através do sujeito. Portanto, os processos analíticos e sintéticos da experiência dos quais estamos a estudar nos versos seguintes da Upanishad são do sujeito, do eu, e não dos objetos com os quais não estamos preocupados neste empreendimento, porque os objetos não são quando consideramos a natureza do sujeito universal. Esse sujeito, esse Atma, cuja investigação estamos a fazer agora, é considerado quadruplicado para o propósito da análise. Soyamatma Chatushpad. 4 pés, por assim dizer, tem este Atma. O que é este Atma de 4 pés? É como uma vaca com 4 pés? Os 4 pés de uma vaca são diferentes entre si por uma distinção espacial entre eles. Um pé da vaca é diferente de outro pé. Podemos ver os 4 pés de uma vaca separadamente. Tem o Atma 4 pés da mesma forma? O que a Upanishad quer dizer ao dizer Soyamatma Chatushpad? O Atma tem 4 pés? Não é verdade que os 4/4 do Atma sejam como os 4 pés de uma vaca, mas sim que são como os 4/4 contidos numa moeda de rúpia. Tu podes dizer que os 4/4 estão contidos numa moeda, uma rúpia, que tu não podes ver distintamente. Os 4/4 estão na moeda, mas não são distinguíveis. Tu conheces a presença deles, mas não podes vê-los com os olhos. Nesse sentido, podemos dizer que o Atma tem 4 pés, e não no sentido dos 4 pés de uma vaca. Os 4/4 do Atma, descritos na Upanishad Mandukya, são os 4 aspectos no estudo do Atma, e não 4/4 distinguíveis e percepcionados do Atma. Esses esses 4 aspectos no estudo da natureza do Atma, que são o principal assunto da Upanishad Mandukya, também são um processo de autotranscendência. Todo o esquema é de análise e síntese e também de transcendência
do inferior pelo superior. Essa Upanishad Mandukya em si é um estudo exaustivo do Vedanta, porque em poucas palavras, frases ou sentenças, ela declara qual é o nosso dever primário na vida, a transcendência do inferior pelo superior por meio da análise, excluindo nada, mas incluindo tudo, é o caminho para a síntese. Entramos em um processo analítico pela autotranscendência, porque a síntese, por si só, não é suficiente. Se tu totalizares todos os particulares de uma síntese de unidade, tu podes obter o vasto cosmos físico. Tu podes pensar, isso é Brahma. Para remover esse equívoco, o Upanishad introduz o assunto da autotranscendência. Tu não só precisas totalizar o universo visível inteiro em uma única unidade e tomá-lo como uma substância, mas também transcender a natureza dessa unidade total, porque o caráter físico do universo não é a natureza essencial de Brahma. Brahma não é físico, nem mesmo o físico universal que é o cosmos. Então, temos que transcender isso passo a passo. 4 etapas são declaradas. Estas são os 4 pés referidos na Upanishad, as 4 etapas da autotranscendência. Alcançamos uma unidade ao reunir todos os particulares no universal. Agora transcendemos até mesmo o físico universal em busca da obtenção do psíquico ou astral universal. Transcendemos isso também mais tarde, então alcançamos o causal universal e transcendemos isso também ainda mais e alcançamos o espiritual universal. O espiritual que não podemos designar nem mesmo como o universal, temos apenas que chamá-lo de absoluto. Então, temos o físico, o subtil, o causal e o espiritual. Estes são os 4 pés do Atma, ou melhor, 4 aspectos do estudo da natureza do Atma, 4 estágios de autotranscendência descritos no Upanishad. Esses 4 estágios são chamados Jagrat, Swapna, Sushupti e Turiya. O estado de vigilância, o estado de sonho, o estado de sono e o estado espiritual transcendente. São os 4 estados de consciência. E um estudo da consciência é o mesmo que um estudo do absoluto, ou Brahma, porque Brahma é consciência. Pragnanam Brahma. Brahma é Pragnana, ou consciência. Um estudo da consciência é o assunto do Upanishad Mandukya. Os 4 estados de consciência. Os estados em que a consciência parece estar conectada a certas circunstâncias temporais e acidentais no estado de vigília, sonho e sono, e o seu estado puro, purificado de absolutidade, de absoluto. Portanto, temos que tomar um por um os estágios de vigília, sonho, sono e o estado puro, ou o absoluto, com o objetivo de alcançar essa autotranscendência. Neste progresso de transcendência do inferior para o superior não nega o inferior, rejeita o inferior ou abandona o inferior, mas inclui o inferior dentro de si mesmo por sublimação. Assim como o 8º padrão é incluído no padrão de matrícula, o padrão de matrícula no padrão de graduação, o padrão de graduação no mestre em artes, e assim por diante. Quando tu avanças na carreira educacional, não rejeitas os padrões mais baixos, mas sublima-los para uma condição mais alta. Assim é esse processo de autotranscendência. Quando tu alcanças um estado mais elevado, não rejeitas ou abandonas o inferior, mas o inferior está contido no superior, numa forma transfigurada. O inferior está lá, no seu valor real. Quando tu acordas do sonho, não negas o valor ou a substancialidade do sonho, mas o sublimas para um valor mais alto, no que tu chamas de consciência desperta. Tanto que tu ficas mais feliz quando acordas do sonho.
Tu não te sentes triste por alguns objetos de sonho terem se perdido apenas porque tu acordaste. Ah, porque acordei, perdi o meu tesouro do mundo dos sonhos. Tu não te sentes triste assim. Tu só te sentes feliz porque a preocupação fantasiosa se foi. Tu sentes-te melhor então. Assim é o grande processo de autotranscendência e realização de Deus no final. O processo mais elevado de autotranscendência é aquele pelo qual alcançamos Deus, Ele mesmo. E a última coisa que alcançamos é o ser de Deus, onde o mundo não é negado ou abandonado, mas absorvido na sua vitalidade, levado inteiramente para a essência supra-essencial de Deus. E em Deus acordamos para uma consciência da realidade, assim como acordamos do sonho para este chamado mundo desperto. A realização de Deus é uma consciência integrada, onde ganhamos tudo e não perdemos nada. É por isso que se diz que a realização de Deus é o objetivo da vida, porque quando alcançamos Deus, alcançamos tudo. Ao conhecer isso, conhecemos todas as coisas. Ao adquirir isso, possuímos tudo. E não é um objetivo distante de apenas algumas pessoas no mundo, como monges, irmãos, ou pais, ou sannyasis. É para a humanidade, para a criação como um todo. É a criação que anseia por Deus, não apenas tu ou eu. O universo inteiro volta-se para Deus. Esse anseio é expresso no processo de evolução, porque evolui o universo porque está inquieto até alcançar esse estado. Assim, somos impelidos a esse estado de perfeição, a essa urgência. E essa urgência é o impulso para a evolução cósmica. A realização de Deus, portanto, é o objetivo da vida. Brahma Sakshatkara é o objetivo para o qual estamos aqui. E este é o final do processo de autotranscendência descrito no Upanishad Mandukya.